Shalom, queridos, estamos entrando para mais um Código de Vencedor, nossa live de segunda-feira, com alguns códigos que vai nos levar para um destino que muitas das vezes não nos programamos. Quero convidar você para que você convide também seus amigos. Usar aí o aviãozinho, o algoritmo do coração para que outras pessoas recebam a mensagem. Quero falar de alguns assuntos pertinentes. O tema é o dia a dia de um vencedor. Vou dar para você algumas chaves para que você possa fazer aí as suas aplicações diárias, é claro, aqueles que levam a sério aquilo que a gente trata, né? Tem pessoas que preferem ouvir muito mais palavras vazias do que uma instrução de vitória. Eu já começo dizendo para você que uma pessoa que quer ter sucesso, ele passa mais tempo em ler livros, em aprender e não em preencher cheques. Guarda isso aí é muito importante. O vencedor passa mais tempo lendo livro, estudando, tendo informação do que assinando cheques. Então eu quero convidar você para esse momento e eu tenho certeza que ele vai te proporcionar algumas informações que vai te levar a alcançar aí algum resultado. Uma resposta você vai ter. Aí você pergunta, mas por que o senhor está tão pessimista? Não, estou pessimista não. É porque a maioria das pessoas, elas não põem em prática aquilo que se ouve. Olha o que está escrito. Eu fiz questão de ler Eclesiastes, eu gosto do livro de Eclesiastes, que eu acho que é um momento onde o Salomão ele começou a dar de fato códigos de vencedor. Se você for ler Eclesiastes capítulo 11, no versículo 1, tem uma das instruções que eu admiro demais de Salomão, quando ele diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Depois reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá vir sobre a terra. Então, partindo por esse ensinamento que o cavalo amarelo, olha, tem assuntos que a gente é melhor evitar. Quando eu estava escrevendo hoje um texto para falar sobre conexão, e uma das coisas que eu tratei sobre a palavra de conexão, escrevendo hoje, foi justamente sobre essa questão de quando as pessoas elas olham para o momento que elas estão vivendo, principalmente os momentos difíceis, logo ela entende o seguinte: logo elas acham é o fim. Aí elas pensam em anticristo, pensam no cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo branco. Elas começam a criar a ilusão do fim do mundo, né? Do fim das eras. Só que elas não se atentam para as coisas mais simples da vida. Olha a frase que eu comecei dando para você. É melhor gastar tempo lendo e aprendendo do que assinando cheque. Mas por que é melhor gastar mais tempo aprendendo do que assinando cheque? Porque, preste atenção, quando você passa muito tempo assinando cheque, se você não tem uma instrução para garantir que esses cheques sejam cobertos, certamente não vai valer nada. As pessoas que estão envolvidas com esse pensamento de fim de tempo, e hoje é o que mais se discute, elas acabam esquecendo de criar pensamentos que, enquanto o fim não vem, nós temos que continuar vivendo. Enquanto o fim não vem, nós temos que continuar vivendo. Então, para que encher a sua mente com
como vai ser o anticristo, se ele vai ser um espírito, se ele vai ser um animal. Uma coisa eu sei, Jesus chama ele de besta. Ele é um besta. Aí você pergunta, mas por que ele é um besta? Porque ele é um besta, ele vai vir convencer e ele vai ser fracassado, ele vai ser condenado, ele vai morrer junto com todos os seguidores de Satanás. Então, olha para a descrição de Jesus. Jesus chama o anticristo de besta, ele é um besta. E quando a gente vai falar de besta, a gente vai falar quando alguém toma uma decisão ou está sendo lesado por alguém, a gente diz, fulano é besta, fulano é besta. Então quando você vai olhar para o fim do tempo, e esse momento de pandemia, de luta, de tristeza, de pessoas amarguradas, entendam uma coisa, ponha isso na sua cabeça. Se aí o cavalo branco, cavalo amarelo, irmão, é cavalo, cavalo tem sempre alguém em cima dele. Você tem que parar para observar que você ainda está vivo. E se você ainda está vivo, não adianta você estar com pensamentos negativos a respeito do futuro. Se tudo que se vai, você ainda tem alguns dias de vida, seja ele anos ou não. A paz, Luciano, Deus abençoe. Então, põe isso no seu pensamento. Quando alguém começar a falar para você sobre o anticristo, use essa palavra. Ele é besta. Jesus chama ele de besta. Mas por que Jesus chama ele de besta? Porque ele está se vendendo a algo que não vai trazer nenhum resultado para a vida dele. Então, para nós não entrarmos nessa ideia de estarmos envolvidos com o besta, com aquele que vai vir como um besta, então vamos fazer... Ô Davidson, saudade de tu, meu amigo. Então nós vamos tratar hoje de assuntos pertinentes a alguém que mesmo sabendo que o fim vem, tem que entender que os dias que ainda existem têm que ser vividos. Por isso o conselho do sábio Salomão, quando ele diz, no versículo 1 do Eclesiastes 11, ele diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. E depois reparte com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça, na palavra da Bíblia NVI, que desgraça vai vir sobre a terra. Ou seja, esqueça o besta, vai fazer o que você precisa fazer para quando a desgraça vier, você estar preparado. E nesse mesmo Eclesiastes, capítulo 11, diz no versículo de número 8, diz assim, e eu gosto dessa tradução, que diz assim, por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, todos os dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está por vir não faz sentido. Então, amém. Então, boa noite, Tati. Deus abençoe. Saudade também de você, Tati. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que, por mais que o homem viva, tem que desfrutar de tudo. Então, quando eu vi um profeta hoje, um pastor falando sobre a contra-teologia da prosperidade, eu vejo outros falando para aceitação da miséria, mas quando você vai olhar, esse que está falando contra a teologia da prosperidade, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar ele prosperando, recebendo oferta altíssima, andando de Land Rover. Então, não condiz o discurso dele com aquilo que ele tenta emplacar, porque ele quer tirar das pessoas uma palavra que fez ele prosperar e agora não serve mais para ele. Então, vamos entrar nesta minha palavra. Não esqueça do que eu estou tratando. Eu estou tratando o versículo 8 de Eclesiastes, capítulo 11. O versículo 1 e o 2 foi apenas para introduzir. A respeito do anticristo, é apenas para acalmar o coração daqueles que estão esperando por dias piores. E a Bíblia diz, Jesus chama o anticristo de besta. Então,
Pega esta palavra, não se preocupe com besta, se preocupe com sábio. Quando você vai olhar algumas informações, e cada um tem uma história diferente, você vai ver que quando um homem foi atrás do norte-americano para saber como ele descobririam quais eram as cédulas falsas e as verdadeiras, a polícia dos Estados Unidos, o FBI, deu para ele só nota verdadeira. Ele disse: quando é que eu vou conhecer a falsa? Ele disse: não, quando você conhece a verdadeira bem, você nunca mais, quando você pegar uma falsa, você saberá o que é falso e o que é verdadeiro. Então, o que nós temos que entender é partido por essa primícia. Olha o que é que diz: por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Tem que viver bem o tempo todo. E para isso, eu quero falar aqui para você, trazer rapidamente, porque eu não tenho muito tempo também, como deixar para trás e como vive um vencedor todo dia. Primeiro eu comecei, foi a primeira frase que eu disse: quem leva muito tempo estudando e aprendendo não precisa gastar tempo assinando cheque. É melhor gastar tempo estudando, aprendendo, do que assinando cheques. Uma coisa importante: um homem de sucesso sabe comprar para sua esposa bons presentes. Já uma mulher de sucesso sabe escolher homens que dá presente. Um homem de sucesso sabe dar bons presentes para os filhos. Os filhos que querem ser filhos de sucesso têm que aprender a agradecer pelos presentes que recebe dos seus pais. Então, quando você vai olhar o dia a dia de um vencedor, ele desfruta de toda a vida. Ele não quer viver um momento ruim, ele pega um momento ruim e transforma em um momento bom. Quando você vai olhar Tiago capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: que as nossas ações, as nossas reações revelam na profundidade a nossa fé e a força do nosso caráter. Eu vou repetir. As nossas ações, as nossas reações revelam a profundidade da nossa fé e a força do nosso caráter. Quando você vê alguém que não consegue reagir na vida, você vai perceber que o caráter dele é fraco e a fé dele nem existe. Por isso que Tiago 2,14, eu vou ler para você, Tiago capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: olha o que está escrito: de que adianta, meu irmão, alguém dizer que tem fé, se não tem obra? Acaso a fé pode salvá-lo? O que Tiago está dizendo ei, as nossas ações e muitas das vezes as nossas falta de ações em relação às coisas que nos acontecem só mostra o quanto nós somos fracos e o quanto nós não temos fé. Quando você encontra um homem de fé, você sempre vai encontrar um homem de ação. Sempre você vai encontrar um homem de caráter. Então, quem quer gozar da sua vida tem que agir. É a fé que age, que mostra a profundidade do seu caráter. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é o que aconteceu com você no passado não é uma desculpa para você continuar se comportando hoje e se comportando no futuro. Qual é o grande problema do pessimista? O pessimista, ele sempre vai estar apontando para o passado. Deus, ele diz: não considereis as coisas antigas e não lembre do passado. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para aquelas que estão adiante. Mas olha, tem muitas pessoas que ainda não conseguem tomar uma decisão no futuro, porque o passado é muito visitado por ele. Eu já falei isso uma centena de vezes. Como eu estou falando de Eclesiastes, capítulo de número
11, versículo de número 8, que diz que o homem deve aproveitar a vida toda e não apenas parte dela. Então o homem tem que entender que o passado é algo que já aconteceu, que não pode mais, de maneira nenhuma, influenciar no seu comportamento futuro. Então aqueles que estão presos no passado não pode arrumar uma desculpa no futuro por ele estar vivendo a vida que ele vive. Uma outra coisa para você pensar, isso aqui são códigos de vencedores e você pode nomear eles e você pode aplicá-lo na sua vida. Por exemplo, se você hoje olha para o passado, você não vai conseguir ver o seu futuro. Tá aí meu amigo Davidson, eu estive em Montes Claros por 3 anos. As minhas decisões das coisas que eu vivi há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não pode mudar o meu comportamento hoje, não pode me fazer fraco, não pode me deixar desanimado, não pode de maneira nenhuma prejudicar as minhas decisões. Pelo contrário, ela tem apenas que me fortalecer nisso. Então viva a vida toda. Olha aqui, que código maravilhoso para você que quer aproveitar a vida toda. Andar com as pessoas erradas torna mais fácil o seu comprometimento com os princípios. Olha que coisa. Andar e conversar com as pessoas erradas vai comprometer os seus princípios. Eu vou repetir. Andar e conversar com pessoas erradas vai comprometer os seus princípios. Onde é que está escrito isso? Êxodo 34, 12. Deixa eu ler para você. Êxodo 34, 12. Êxodo 34, 12 diz assim. Olha só. Cuidado para você não fazer de acordo com aqueles que vivem na terra pela qual vocês estão indo, pois eles se tornarão uma armadilha para você. Olha que princípio. Andar e conversar com as pessoas erradas compromete os seus princípios. Porque nós vemos um montão de pessoas que não conseguem continuar vencendo, porque eles estão conversando e vivendo com pessoas que só o leva ao fracasso, só o distancia dos princípios de Deus, dos princípios de vitória. Se você passar muito tempo conversando com fracassado você fica, porque ele corrompe os seus princípios. E essa é a instrução que Deus está dando através de Moisés para o povo de Israel. Ele está dizendo, olha, cuidado para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra pela qual vocês estão indo, pois eles tornariam uma armadilha para você. Isso quer dizer que é na orientação de Deus. Se você continuar conversando com as pessoas erradas, ouvindo pessoas erradas, eles tirarão de você os princípios do vencedor, os princípios daquele que tem fé, a coragem daquele que tem ânimo, e eles te levarão para o fundo do poço. Então, se você não quer de maneira nenhuma viver na armadilha, cuidado com os relacionamentos errados e com as conversas e discursos errados que você tem praticado. Vamos andar mais um pouco para mais um princípio. Preste atenção. As pessoas ficam me perguntando, o que é que o senhor acha do dinheiro? E eu sempre digo para ela, dinheiro não é bom e nem ruim. Ele é neutro. O que na verdade, ele apenas reflete que mentalidade a pessoa possui, qual o nível do seu caráter e qual a mentalidade que ele possui. Então o dinheiro não tem nada a ver com fulano desviou por causa do dinheiro, não. Porque é só você observar, tem muitas mulheres casadas com homens
quebrados, que não tem dinheiro, e ele extrai ela o tempo todo. Agora eu lhe pergunto, quando vier o dinheiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai abandoná-la e vai continuar traindo, porque agora ele tem mais dinheiro. A traição não é proveniente do dinheiro, mas do caráter. Então o dinheiro só revela a nossa mentalidade e o caráter que possuímos. Quem tem muito dinheiro não quer dizer que ele é um bandido, que ele roubou, não. É mais fácil você encontrar o pobre roubando do que um rico. Quando eu falo rico, não estou falando dos corruptos, eu estou falando de pessoas honestas, que têm suas empresas, que trabalham, que dá o seu duro e vive, porque o dinheiro revelou na vida dele o caráter, de um caráter e de uma personalidade, e foi essa aí a palavra que Davidson colocou. O dinheiro só revela o caráter da pessoa. Mais uma palavra sobre dinheiro, porque nós estamos falando sobre aproveitar a vida toda, então vamos falar sobre dinheiro. Então preste atenção. O dinheiro dá para a gente a oportunidade de viver a vida que nós desejamos. Eu vou repetir. O dinheiro nos dá a oportunidade de viver a vida que desejamos. Mas a falta do dinheiro força-nos a viver a vida que os outros desejam. Aí eu vou repetir que você tem que guardar isso. Olha só, o dinheiro nos dá a oportunidade de viver da maneira que desejamos. A falta de dinheiro nos força a viver a vida que os outros desejam. Por exemplo, qual é a mulher que não queria ter uma empregada na casa, cuidando, varrendo, lavando os pratos, cuidando da vida dela, no salão? Quer dizer, por ela ter dinheiro, ela vai para o salão. E a cabeleireira, por não ter dinheiro, ela agora está fazendo o quê? Ela está vivendo, sendo forçada a viver a vida que os outros desejam. Então, esse negócio de dizer dinheiro, cavalo amarelo, cavalo branco, irmão, esqueça esse negócio de cavalo. Esqueça o anticristo, ele é um besta. Nós é que temos que viver o que a Bíblia diz. E eu estou mostrando para você em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 8, viva a vida toda. O Eclesiastes capítulo 5, 19 diz: o homem a quem Deus dá riqueza e honra e poder para desfrutar, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quando você olhar para o dinheiro, a falta de dinheiro, pode ver se sua falta de dinheiro não leva você a fazer o desejo dos outros. Agora vai ver que quando você tem dinheiro, alguém não realiza os seus desejos. Então eu volto a repetir a frase, tem que ficar marcado no seu coração. Isso é uma grande realidade que você precisa aprender. Preste atenção. O dinheiro lhe dá a oportunidade de viver a vida da maneira que você deseja, mas a falta de dinheiro força você a viver da maneira que os outros desejam. Então você já sabe. Mas por que os pedreiros que sonham em ter uma casa agora realizam o desejo? Porque quem tem dinheiro força aqueles que não têm a realizar o desejo, não dele, mas o desejo de quem tem. Então, não esqueça disso. Não perca tempo discutindo sobre bestas. Eu vou repetir. Não perca tempo discutindo sobre o besta do anticristo. Porque ele vai vir enganar só aqueles que não viveram, que não aprenderam a viver. Olha o que é que eu vou dizer dentro dessa colocação. Preste atenção na frase, porque ele é um princípio para você vencer. Olha só o que eu vou dizer para você. Satanás nunca apareceu no jardim até o dia que Eva desejou. Ele ficou apavorado quando ele viu duas pessoas, Deus e Adão, conversando. Quando Satanás via Deus e Adão dando nome para os animais, e Deus instruindo Adão, quando ele viu duas pessoas de acordo, ele fica apavorado. Mas quando ele vê
uma pessoa que não concorda com a outra, ele diz: eis aí a oportunidade de eu destruir a vida. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso aqui é código pesado, é quem quer vencer. Veja o que eu vou lhe dizer. Toda vez que Adão concordava com Deus, o diabo ficava apavorado. A primeira vez que Adão discordou de Deus, o diabo entrou no jardim. Então, olha, se a Bíblia diz que prosperidade é um dom de Deus, se a Bíblia diz que prosperar é algo que Deus dá para alguns homens que concordam com Ele, quando você concorda com vencer, o diabo fica apavorado. Quando você discorda, e agora é o momento, né? Agora é o momento, mal veio sobre a terra, segundo Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2, quando ele diz: reparte o teu pão com 7 e até com 8, porque você não sabe quando o que mal vai vir sobre a terra. Então olha, toda vez que você concorda com Deus, toda vez que você concorda com o pregador, toda vez que você concorda, eu estou falando de pessoas que falam de Deus e da sua palavra. Não estou falando desses que inventam historinha para você achar que vai conquistar sem fazer nada. Não, não. Ninguém vence sem trabalhar. Tanto que Paulo disse que aquele que não trabalha não coma, ou seja, aquele que não trabalha não pode gozar de resultados. Eu vou repetir. Quando Paulo disse aquele que não trabalha não coma, Paulo estava dizendo aquele que não trabalha não pode gozar de resultados. Então, eu estou falando desses profetas que falam, que pregam a palavra, e as palavras que o profeta prega são diretas para te orientar, para te fazer viver. Quando você concorda com ele, você deixa o diabo apavorado, ele está do lado de fora do jardim. Mas quando você discorda, você traz ele para o seu jardim. Aí agora o seu jardim vai virar, sabe o quê? Um deserto de trabalhos e de dores, de comer pó, de viver humilhado. Então, quando você está concordando com o que Deus diz, o diabo está fora do seu jardim, da sua vida abundante, da sua alegria. Mas quando você discorda do que Deus diz, você vai para o deserto, vai ralar, vai trabalhar, porque o diabo só está fora do jardim quando você concorda com Deus. Quando você discorda de Deus, ele entra no teu jardim, te tira de lá e te leva para o deserto, para o sofrimento. Esta é uma palavra poderosa para você. Concorde com Deus. Não fique concordando com esses caras, desculpe, os bestas, que ficam o tempo todo tentando tirar de você o que Deus disse. Onde é que a Bíblia diz que Deus veio dar problema? A Bíblia diz que Deus não pode nos dar nada além daquilo que suportamos. E se eu perguntasse agora para você, você está suportando a luta que você está enfrentando? Por que eu não? Então, se você não suporta, então é hora dessa luta passar. É hora de você voltar para o jardim. É hora de você voltar para a abundância. É hora de você concordar com Deus. É hora de você dizer sim para Deus. Porque quando você diz sim para Deus, você diz: Satanás, fique fora do meu jardim. Eu vou repetir. Quando você diz sim para Deus, você tira Satanás do seu jardim e joga ele fora. Porque ele fica apavorado quando duas pessoas concordam. E isso é tão sério que a Bíblia diz que o que dois concordarem acerca de qualquer coisa será concordado nos céus. Quando nós estamos concordando com Deus, nós estamos dizendo: Satanás, você não pode ficar no meu jardim. Quando nós dizemos sim para o que Deus diz, prosperidade é um dom de Deus, e você diz: eu digo sim para a prosperidade, você está dizendo: Satanás, fique fora do meu jardim. Quando você diz sim, você diz: Satanás, fora do meu jardim. Isso é um código dos mais poderosos, e Deus falava comigo. Porque está no meu livro, Veja o que você sente, que eu coloquei, o desejo de Eva foi que levou Satanás para o jardim. Mas hoje Deus me trouxe à mente, novamente, para dizer para as pessoas:
Quando você diz sim para Deus, é Satanás que está fora do jardim. Quando você diz não para as promessas de Deus, para o que Deus prometeu, é Satanás que te leva para o deserto. Então, nós precisamos continuar com esse pensamento. Deixa eu te levar um pouco mais além. Olha só o que eu vou dar para você. É impossível colocarmos pensamentos positivos e negativos no mesmo ambiente que nós esperamos vencer. Ou seja, quando Elias chegou para o povo de Israel, ali em 1 Reis, capítulo 18, ele chega para o povo e faz o desafio. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Ei, como é que você pode querer vencer se você permite que pensamentos positivos e negativos dominem a sua mente? Quem quer ter sucesso, quem quer vencer, não pode levar para um ambiente de sucesso uma mente dobre, um pensamento dobre. Quem quer romper não pode levar para o seu trabalho um pensamento de escassez. Ei, quem quer viver abundância não pode levar para a abundância um pensamento de escassez. Quem quer vencer não pode permitir que pensamentos negativos estejam no cenário da sua vitória. Imagine se Davi olhou para o que as pessoas diziam para ele quando chamavam ele de garoto, de criança, de inadequado para a batalha, daquele que não podia vencer. Imagine se ele se envolvesse com as palavras daquelas pessoas. Quando ele fosse lutar com Golias, ele lutaria com pensamento dividido. Agora eu lhe pergunto, ele venceria? Não, ele não venceria. Então guarda isso, não leve para o lugar do sucesso um pensamento negativo e um positivo, porque no lugar do sucesso só aceita o positivo. Ah, mas por que o senhor está falando de pensamento? Eu estou falando de fé, você sabe a minha mensagem. Quando eu falo de pensamento, estou falando de fé. Então põe a fé no que é no teu sucesso e não permita que a dúvida domine a sua alma. Vamos lá, mais um pouquinho. A corrida nem sempre vai para o corredor mais rápido, mas para aquele que não desiste. Olha o que é que Eclesiastes diz. Ele diz, Eclesiastes 9, ele diz, não é da corrida o ligeiro, não é a batalha do mais forte, não é do prudente o pão, não é do sábio a riqueza, mas de todo aquele que aproveita a oportunidade. Então tem algo que a gente tem que entender. Às vezes não entramos na batalha porque nos consideramos inadequados, não nos consideramos aptos, não nos consideramos capazes, não nos consideramos excelente. Querido, Deus não pegou nenhuma pessoa excelente, Ele pegou pessoas comuns. Deus não usou os excelentes, Deus usou os comuns. A única pessoa excelente era Deus. Você vê que Jesus era o único excelente. Jesus vai chamar Pedro, Tiago, João, Mateus. Ele não pegou ninguém excepcional, ninguém cabeçudo, ninguém forte. Ele pegou homem que nem espada sabia usar. Ele pegou homem que nem falar sabia. Haja vista que lá em Atos dos Apóstolos capítulo 4, a Bíblia chega a dizer que os magistrados que viram Pedro e João, que havia curado ali o paralítico da Porta Formosa, agora eles estão dizendo, mas olha, esses homens são homens comuns, homens que não são letrados, mas olha que maravilha eles fazem. Eles certamente andaram com Cristo, porque o excelente não era eles, o excelente era Cristo. Então você tem que entender que o que vai te fazer vencer não é você,
é Cristo. Porque o excelente da história da tua vida não é você, o excelente é Cristo. Só que as pessoas vão olhar para você e te ver excelente por causa do Cristo que você segue. Então não esqueça desse segredo. A corrida nem sempre vai para o corredor mais rápido, mas para aqueles que nunca desistem, que nunca param. Se você olhar para algumas pessoas que não estão vivendo, você vai ver que a maioria delas desistiu de alguma coisa. As pessoas desistem com facilidade da vida que elas sonham, porque elas não se veem capazes. Então, se veja capaz, porque a sua capacidade não está no seu nível intelectual, o quanto você conhece, mas o quanto você aprendeu com aquele que é excelente na tua vida, Cristo. Preste atenção em mais um segredo para aquele que quer vencer, código de vencedor. A vergonha pode ser algo que você sentiu. Mas olha, algo que você sentiu em um momento, pode ser algo que impediu você de fazer. Mas eu queria dizer para você, a vergonha não é duradoura. Ela dura um momento. A menos que você mantenha ela muito perto de você. Eu vou repetir. A vergonha que você sentiu alguma vez, deixando de fazer ou fazendo com muita vergonha, não pode durar a vida inteira. Não, ela é temporária. A não ser que você mantenha ela dentro de você, perto e dentro de você. Ah, mas eu não fiz muita coisa porque eu tive vergonha. Eu também. Mas eu entendi que a vergonha ela é temporária. Ela não pode ser permanente. A não ser que eu permita que ela seja permanente. E eu estou falando de vergonha, mas de outro assunto eu trato essa questão de vergonha. Eu vou correr por causa do meu tempo, que eu não tenho muito tempo. Veja só o que eu vou dizer para você. Veja só o que eu vou dizer. Eu não sei. Tem alguém pedindo para participar, mas aí você tem que colocar pelo menos uma mensagem aí para eu convidar você, porque eu não sei quem está pedindo para participar. Preste atenção. Preste atenção. Nosso valor é medido pelo que está em nosso coração e não aquilo que está em nossa carteira. Nós não temos valor pelo que possuímos, nós temos valor pelo que cremos. Eu vou repetir, o seu valor não está naquilo que você tem, o seu valor está naquilo que você é. Tem pessoas que querem ganhar valor na vida pelo que tem, esquece de ser. E ter não te faz, ser te faz ter, mas ter nunca te faz. Então entenda isso. O seu valor é medido pelo quem você é e não por quem você, pelo que você tem. Tem um montão de gente que acha, se eu tiver dinheiro todo mundo vai me ouvir. Ok, eu vou repetir lá a frase que você viu eu dizendo para você. O dinheiro é uma oportunidade de realizar o que você deseja. A falta do dinheiro te força a realizar o desejo dos outros. E falei aqui da mulher, quando ela não tem dinheiro, ela trabalha para os outros, mas quando ela tem dinheiro, ela obriga alguém a trabalhar para satisfazer o seu desejo. Mas isso não diz quem você é, porque o que diz quem você é, amém, Antônio? O que diz quem você é o que você é e não o que você tem. Então vamos lá, já estou encerrando aqui. Olha aqui, entenda isso. Esse é o último dia para você esquecer os seus problemas do passado
e apegar-se à nova possibilidade do seu futuro. Eu vou repetir, esse é o último dia para você esquecer os problemas do seu passado e perseguir as possibilidades do seu futuro. A maioria das pessoas estão vivendo fracassos porque elas não fazem de hoje o último dia do seu problema. Ela sempre leva o problema para o outro dia. Esse negócio é tão sério, pastor Jonas, esse negócio é tão sério que a Bíblia diz, lá no Salmos 39, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, se você declara, hoje é o último dia, eu vou esquecer os meus problemas e agora eu vou avançar nas possibilidades. Então você tem que avançar nas possibilidades, esquecer dos seus problemas. É mais fácil você enxergar o horizonte que está à sua frente do que o túnel que já ficou para trás do seu passado. É mais fácil você encontrar a luz que está na sua frente do que as trevas que já ficou no seu passado. Então, olhar para a frente é permitir que você crie possibilidades e que esqueçam dos problemas. Olha o que é que Tiago, olha o que é que, voltou aqui, agora que eu estou vendo. Olha o que é que está escrito aqui, olha, preste atenção. Perceba que a maioria das limitações que enfrentamos na vida é provocado por 3 ações que nós estamos praticando. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A maioria das limitações que nós enfrentamos é proveniente de 3 ações que praticamos. Primeiro, autoinduzidas. A maioria das limitações são autoinduzidas. São pessoas que nos limitam com palavras, com declarações, e a gente começa a viver limitados. Imagine Davi no meio da batalha, o que nós vemos ali? Autoinduzão. Alguém estava induzindo ele a não aceitar ir para a batalha, porque mostrava que... Amém. Águas passadas não voltam mais. Isso mesmo, pastor Jonas. Então, olha, se Davi deixasse aquelas autossugestões paralisá-lo, o que era que ia acontecer com Davi? Ele não iria vencer. Então, não permita que as autoinduzidas venham te induzir a parar. Segundo, autossustentadas. São aquelas máximas que a gente sustenta. Eu sou incapaz, eu não consigo, minha vida não dá certo. E isso põe limitação em você. Eu não estudei, eu não tive o tempo de estudar, eu sou velho. Minha vida, meus pais eram pobres. Essas são as autossustentadas, aquelas que nós sustentamos, que criam limitações, que nos impedem de avançar. Ei, fuja disso. Se você não quer viver limitações na vida, cuidado com as autoinduzidas. São aquelas que as pessoas ficam aplicando para te deixar parado. Segundo, com as altas sustentadas, que são aquelas que nós sustentamos quando acreditamos que somos incapazes. E a terceira, as autodestrutivas, que nos põem limitações. As autodestrutivas são aquelas que nos tira, que nos faz incapaz, que roubam o nosso ânimo. A chuva, está chovendo, eu tinha que lavar meu carro, não vou lavar, porque se eu lavar vai sujar, autodestrutiva. Se eu lavar vai sujar, então eu não vou lavar, mas o carro vai continuar sujo? Vai, porque se eu lavar vai sujar mesmo? Não. Você não tem que entrar nesse caminho de que te leva às maiores limitações da sua vida. Se o carro precisa lavar, independente, lave, porque é melhor sair com um carro que está lavado do que no meio da chuva, do que com carro sujo a vida inteira. Perceba que deixa eu chegar aqui.
Você nunca pode esperar um momento positivo se você está sendo aterrorizado por um inimigo. Nunca permita que o inimigo te jogue para baixo. Você precisa entender o que a Bíblia nos fala. Mateus 9, do versículo 27 ao 31, diz que nós precisamos nos tornar, nós precisamos acreditar que será, nós precisamos agir e reagir. Quando nós entramos para viver, nós precisamos entender que não existe vida que eu não me torne. A vida não é o tempo que tem que nos tornar alguma coisa. Somos nós que lutamos para nos tornarmos. Imagina uma criança nunca foi para a escola. Aí quando fica adulto diz, não, quando eu ficar adulto eu vou me tornar médico. Mas você nunca foi para a escola? Como é que você quer se tornar médico se você nunca frequentou uma escola? Então, preste atenção, a vida exige que você se torne. E para você se tornar, eu volto para a primeira frase que eu comecei. É melhor gastar muito tempo lendo livros e aprendendo do que assinando cheques. Porque os cheques podem começar a voltar sem fundo, mas as informações e o que você aprende pode fazer você assinar um cheque que é capaz de cobrir toda as suas dívidas. Então você tem que se tornar. O tempo não nos faz nos tornar. Tem gente que diz, eu vou esperar, quem sabe vai dar certo. Não, vai estudar, vai fazer, vai trabalhar. Nesse texto de Mateus 9, 27 ao 31. Segundo, você precisa acreditar que será. Terceiro, você precisa agir e reagir. Enquanto você não aprender que não é o tempo que te faz, mas você que se torna, não é o tempo que te faz, mas é o que você aprende, você não vai romper. A vida não existe para ser vivida por partes, mas para viver tudo. Por isso que eu comecei lendo Eclesiastes capítulo 11, versículo 8, quando o Senhor diz assim, através de Salomão, o homem tem que aproveitar a vida toda, em tudo ou vida toda. Se você achar que sua vida ela é temporária, você nunca vai ser um vencedor. E fecho aqui. Podemos escolher seguir uma instrução de Deus e escolher os seus benefícios, ou podemos ignorar as instruções de Deus e sofrer as consequências. E aí eu volto para Adão. Quando Satanás via Adão concordando com Deus, Satanás estava fora do jardim. Quando Satanás viu Adão discordando de Deus, Satanás entrou no jardim. Nós podemos escolher viver instruções para ter dias melhores, ou podemos escolher ignorar as instruções de Deus e viver as suas consequências. Volto a repetir que esse foi o ápice da nossa mensagem. Quando Satanás viu que Eva não concordava mais com o que Deus disse, ela trouxe Satanás para o jardim. Porque Satanás fica apavorado. Quando alguém concorda com Deus, ele fica apavorado. Ele fica triste. Mas ele ri e ele vem para o jardim quando alguém discorda de Deus. Por isso que eu comecei essa palestra dizendo, ei, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus, ele chama o anticristo de besta. E eu volto a repetir. Tem muita gente que por causa da pandemia, dessa luta toda, estão só preocupando com a vinda de Cristo. E não estão vivendo. Jesus vem buscar uma igreja que está vivendo. E não uma igreja que está morrendo. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão ou morrerão. Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar à terra, será que encontrará fé na terra? Jesus disse que a fé está morrendo. Então, em vez de você ficar estudando quem é o anticristo,
que Jesus chama de besta. Por que de besta? Porque ele escolheu o lado errado. Era, quando jogava bola, isso tinha muito. Isso mesmo, isso mesmo. Só conseguimos permanecer no jardim quando eu concordo com ele, com o eterno. Quando eu jogava de bola, e aí repartindo os times, alguns chegavam a dizer bem assim: chama esse ciclano. Aí quando o cara não chamava o jogador que ele achava bom, aí dizia: você é besta, você vai perder a batalha. Por isso que Jesus chama o anticristo de besta. Porque besta é aquele que faz escolhas erradas. Por que eu vou estar me preocupando com besta se eu tenho o Senhor da vida? Por que eu vou estar me preocupando com as tribulações, se Paulo diz: nada vai me separar do amor de Deus? Por que eu vou estar me preocupando com tribulação, com coisas do presente ou do porvir? Com poderes, com altura, com principados? Ele diz: nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, em vez de você estar aí se debruçando em coisas que você nem compreende, vai para o que você compreende. Viver é algo que Deus espera que você viva por completo. A alegria de Deus sempre vai ser a nossa força. Quando Deus se alegra, a gente tem força. E ele diz no Salmos 37, versículo 35, 27, diz o seguinte: cante alegremente, dê brados de júbilo, porque Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Eu sou servo, então se eu sou servo, Deus se alegra quando eu prospero. E a prosperidade aqui, queira você ou não, está relacionado a tudo mesmo: a dinheiro, a saúde, a paz, a alegria. Quando eu não tenho nada disso, Deus não se alegra. Deus não se alegra. Exatamente, Davidson. O besta sempre faz as escolhas erradas. Por isso que o anticristo, Jesus chama ele de besta. Mas fulano, cavalo é sempre cavalo. E o que vem, deixa esse negócio de escatologia para um outro momento. Porque como é que você, finalizando, Davidson, aqui, como é que você vai saber que é hora de Jesus voltar? Olha o que está escrito em Mateus 24, 14. Está escrito assim: enquanto o evangelho do reino não for pregado, não virá o fim. Então o fim não vem por causa das pestes, não vem por causa da pandemia, não vem por causa dos maremotos, das enchentes, não. O fim vem quando alguém prega. É só você observar. Quando você vai olhar a história de João Batista, você vai ver que enquanto João Batista não pregou o evangelho do reino, Jesus não veio. Quando foi que Jesus veio? Quando João Batista pregou o evangelho do reino. Perceba qual era o discurso dele. O discurso de João Batista era: raça de víbora. Quem mandou vocês se afastarem do Senhor para viver a ira de Deus? Olha o que ele disse: Israel sempre foi ovelha de Deus, mas por se afastar de Deus, parar de concordar com Deus, Satanás entrou no jardim e transformou o povo de Israel em cobra, em serpente. Por quê? Porque Satanás é mentiroso desde o princípio e é pai da mentira. É homicida. Olha só, ele é uma cobra. Então quando João Batista dizia, a raça de víbora, dizia: vocês perderam a imagem de quem era servo, porque se afastaram de Deus, discordaram de Deus, pararam de concordar com o que Deus disse e agora viraram serpente. Aí ele diz, e ele deixa bem claro, ele diz: mas seja batizado. Quando Jesus vem, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o que ele está dizendo. No meio das cobras, ele viu um cordeiro. Agora, por que Jesus era o cordeiro? Porque Jesus fazia a vontade do Pai. Quando Jesus fazia a vontade do Pai, ele era cordeiro. Quando nós não fazemos a vontade do Pai, nós somos cobra. Vou repetir: quando fazemos a vontade de Deus, nós somos cordeiro, nós somos ovelha. Mas quando não fazemos a vontade do Pai, nós somos serpente, nós somos cobra.
Aí ele inaugura o deserto, eram cheios de pessoas que, levado pelo discurso de Jesus, fez com que muitos se arrependessem. E agora as cobras batizadas para obedecer a Deus saíam transformado em ovelha, em cordeiro. Então não esqueça disso. Quando você desobedece a Deus, vira cobra. Quando você obedece a Deus, cordeiro. Quando você olha para isso, você vai ver que Jesus só veio depois de 420, 430 anos de silêncio. Jesus aparece no cenário do mundo quando alguém está pregando o evangelho do reino. Então não fique achando que Jesus vai vir com a mensagem que pregamos, que apenas estamos aí amedrontando as pessoas com esse discurso apocalipse, que nunca temos a ideia exata. Deus sempre disse, as coisas reveladas são para os homens, mas as que não foram reveladas são para Deus. Então, por que não pregarmos o evangelho, prepararmos o caminho para que ele venha? Jesus não veio ao mundo enquanto João não pregou o evangelho do reino. Jesus não vai vir enquanto nós não pregarmos que nesta vida nós estamos para viver a vida abundante, a vida que Deus escolheu. Olha, depois dessa, eu queria agradecer a todos vocês, dizendo para você que amanhã, estarei aqui, eu não sei ainda o horário, mas vou colocar um cartazinho. Vou estar falando sobre aquela nossa aula que nós deixamos de lado, que era a aula casamento, relacionamento vem antes de casamento. Que Deus te abençoe. Até a próxima segunda-feira. Não pus cartaz, vim de surpresa. Até a próxima segunda-feira, se o Senhor disser que sim. Deus te abençoe. Vai viver a vida. Vou repetir. Vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida. A vida que Deus te deu é mais importante do que a vida que você sonha. Não traga Satanás para o seu jardim. Concorde com Deus e ele sempre ficará do lado de fora. Deus abençoe a todos rica e abundantemente. A graça e a paz do Senhor esteja em cada vida. Você pode assistir novamente todo o vídeo lá na nossa GTV. Deus abençoe. Vai lá no meu canal do YouTube, Apóstolo Delfino M. Se inscreva lá, estou precisando. Lá tem muitas mensagens e reflexões que vai te ajudar. Apóstolo Delfino M @hotmail.com. Deus abençoe. Shalom Adonai. Até a próxima, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus.